Muito boa noite, amigos e amigas. Estamos chegando com mais uma edição do TB Esportes Online e já trazendo aí para todos vocês, né, mandando um abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando, José Hamilton Ribeiro, que já está ali ligadinho acompanhando a nossa transmissão. Gente, hoje, um dia segunda-feira, um dia que talvez aí não seja, né, daquelas boas notícias. Teremos boas notícias, mas também começamos aí com uma péssima notícia já, né, que eu creio que estaria, todo mundo está aguardando uma boa notícia, o dia que o Samuel Carneiro vai chegar aqui e traga aquela notícia que todos nós estamos esperando, mas infelizmente ainda não temos datas para o reinício, né, das competições esportivas, não só no país, como também no estado e aqui em Telêmaco Borba, né? Se bem de que neste final de semana nós já tivemos aí uma edição do UFC, né? O UFC que aconteceu aí depois de um bom tempo, né? Retornou aí novamente o UFC. Mas as demais competições aí, as federações, confederações, CBFS e enfim, todas as confederações estão estudando, estão buscando alguma forma para reiniciar aí as competições. Aqui em Telêmaco Borba continua tudo fechado, gente, eu acho que é muito precipitado ainda, não passamos ainda do pico, né? Estamos aí agora exatamente no pico da pandemia. Todos nós devemos aí nos cuidarmos, né, cada vez mais, não dá para desatender, para nós deixarmos aí de ter as atenções, os nossos devidos cuidados, e então as atividades esportivas ainda seguem canceladas aí no nosso município. Então a gente pede, gente, a compreensão de todo mundo, a gente pede a compreensão de todos vocês, né, mas vamos fazer aí as coisas com segurança, dentro do seu devido tempo. Daqui a pouquinho nós estaremos aí entrevistando também o professor Antenor Quintiliano Teles, ele que é o presidente da Confederação de Futsal do Brasil, né? Aquilo que nós chamávamos aí de futebol de salão clássico, começou como futebol de salão clássico, né? E que hoje é uma grande realidade aí, o Brasil voltou a figurar entre os maiores do mundo. Daqui a pouquinho nós vamos conversar, então, quando são agora 19 horas e 4 minutos, daqui a pouquinho nós vamos conversar aí com o professor Antenor, ele que já está ligado lá e daqui a pouquinho já estará conversando com a gente. Bom, gente, veja só como é que as coisas, né? Como é que surgem as coisas, algumas vezes do nada, né? Surgem ideias muito alvissareiras, né? Agora nesse período aí de quarentena, principalmente nesse período de quarentena, todos nós aí estamos prestando mais atenção, né? Nos messengers, no Facebook, no WhatsApp, temos mais tempo, essa é que é a grande verdade, para observarmos mais aí as redes sociais, né? Na verdade, todo mundo não entra nos detalhes, nos aprofundamentos, né, nas redes sociais, né? A pessoa entra lá no Facebook, opa, Samuel postou aí que o Vasco da Gama perdeu mais uma vez pro Flamengo, vou curtir. O fulano colocou tal coisa, vou curtir, né? Mas não lê em detalhes, não entra em detalhes. Os nossos sites, o tbesportes.com e o Rede Nossa de Comunicação é a prova disso. Nós temos aí um número muito grande de pessoas que entram no nosso site, muitas pessoas que acompanham através das nossas páginas, aqui da página do TB Esportes e da página também do Rede Nossa de Comunicação, mas o que acontece? As pessoas não leem os textos, né? Não entram lá, quem está no Facebook não entra no site para acompanhar, então é uma diferença muito grande. Mas nesse período aí a gente tem acompanhado muito e várias pessoas têm aí postados, existe aí vários grupos aqui em Telêmaco Borba e o pessoal tem postado fotos antigas de competições esportivas, de equipes, quem se lembra, tentando identificar aquelas pessoas do passado. E é um sentimento que eu fico muito triste, é que infelizmente, gente, os nossos governantes, as nossas autoridades não dão valor à história, né, ao passado. Todo quanto é administrador, a partir do momento que ele assume, que ele senta lá na cadeira, quer mudar tudo, né? Então, algumas vezes competições, eventos que já tem aí
anos de sequência apenas para que aquela pessoa que está no poder ali naquele momento tem uma marca dele. O que ele faz? Ele muda alguma coisa, muda os procedimentos e já muda. A primeira coisa a fazer é o nome da competição, né? Nós temos aí um exemplo só, né? Copa Cidade de futebol, de futsal. Entra alguém e já quer mudar para Taça Cidade de futsal, já quer mudar para Cidadino de futsal, já quer mudar. Então, infelizmente, na maioria, em muitos municípios, e aqui também não é diferente, as pessoas mudam muito, né? Corrida rústica, muda de nome, uma série de eventos, de competições, não só no esporte, mas também no setor cultural. A gente vê aí festivais sendo mudados o nome, mudados os procedimentos, apenas porque foi o fulano que fez, da gestão do Beltrano, e as pessoas não têm aí a devida ciência de que isso é história, gente, né? Que a história tem que se perpetuar, que a história, nós fazemos parte da história, mas a história é maior que nós, né? Então é muito preferível, é mais preferível a gente entrar para a história como uma pessoa que deu sequência, que deu prosseguimento, que melhorou alguma coisa, do que entrar para a história como aquela pessoa que acabou com isso, que acabou com aquilo, que destruiu isso, que destruiu com aquilo. Então a gente tem aqui em Telêmaco Borba muitas coisas que foram deixadas, esquecidas, abandonadas e largadas. E o que a gente vê é que aqueles dirigentes que assumem, os dirigentes que assumem, o que eles fazem? Sempre é o primeira Copa tal, primeiro evento tal, né? Então todo mundo quer ser o pai da criança, né? E não é por aí. Telêmaco Borba, principalmente o nosso município, tem uma história rica em todas as modalidades esportivas. E não é de hoje que vem conquistando títulos, vem tendo destaque no cenário estadual e nacional. Telêmaco Borba já viveu, eu não vou falar lá de Monte Alegre não, vou falar só de Telêmaco Borba, de 1964 para cá. Mas a cidade de Telêmaco Borba, o município de Telêmaco Borba, já viveu muitas histórias bonitas, gente. E tem uma história maravilhosa, mas que infelizmente está perdida, completamente perdida. E é aí que eu quero dizer, é aí que eu quero entrar, que numa dessas conversas, dessas postagens, o Julinho e muitos eu estou falando mal do Julinho porque ele faz parte lá do nosso grupo de WhatsApp e tem postado muitas fotos do Clube Atlético Monte Alegre antigo, fotos de equipes aqui do nosso município. Recentemente o Gilson colocou uma foto de uma das melhores equipes de futsal, que de voleibol aqui de Telêmaco Borba. O basquete nosso de Telêmaco Borba também tem uma história maravilhosa. Nós temos aí os senhores do basquete aí que sempre se reúnem às terças-feiras lá no ginásio de esportes da Bela Vista, que podem nos contar a riqueza, com detalhes, a riqueza do basquete de Telêmaco Borba. O nosso handebol, que depois passou aí por um bom período de ostracismo, mas também tem uma história maravilhosa, gente. O esporte de Telêmaco Borba não se resume apenas ao futebol, ao misto Bordeaux, cama e o IUTEC, né? As outras modalidades também, em jogos abertos, em outras competições, tiveram grandes destaques e conquistaram títulos e glórias para o município de Telêmaco Borba. Mas tudo isso aí está perdido. Recentemente, né? Eu mesmo tinha aí um acervo de fotos, né, com milhares de fotos que eu havia ganho do seu Dino que era aí responsável pelo jornal O Tibagi, e eu tinha fotos originais, fotos em preto e brancas, e que estavam aí guardadas comigo. E depois do período que eu entrei também na prefeitura, de 1978 até 2003, 2004, por aí mais ou menos, eu tinha um acervo muito grande de fotografias de todos os eventos, né? Porque eu acabei me tornando ali na Secretaria de Esportes quase como que um assessor de imprensa ali através do Neguinho Futsal e também do TV Esportes. Então deixei de fazer outras atividades para praticamente, né, num bom período de tempo e exclusivamente, né, fazer a cobertura
das competições esportivas, das participações de Telêmaco Borba nos eventos esportivos. Então eu tinha muita foto, tinha tantas fotos aí impressas, né, como também tinha digitalizadas fotos aí guardadas nos computadores lá da secretaria. E quando eu saí de lá e me transferi aí para o PAN, quando eu retornei, né, 2 anos depois, quando eu retornei, todo esse material havia sumido, né? Inclusive as caixas com fotografias, algumas ainda ficaram lá, mas os mais importantes mesmo desapareceram, sumiram, e é uma perca lamentável. E eu toco nisso, né? Porque agora, neste domingo, por iniciativa aí do professor Anderson Valério, Silvio Pereira, o professor Silvio Pereira, e mais o pessoal, surgiu a ideia aí de resgatar a memória, né, a história do esporte de Telêmaco Borba, né? Então foi formado um grupo de WhatsApp, em que as pessoas que vamos formar aí esse grupo, né, em busca de fotografias, de vídeos, de informações, para que a gente possa aí fazer um museu do esporte de Telêmaco Borba, preservar a história de Telêmaco Borba. E essa ideia surgiu justamente, ele é um dos envolvidos hoje, por quê? Porque num site internacional, postaram uma fotografia de atletas, de mulheres aqui de Telêmaco Borba, praticando isso lá nos anos de 69, 60 e não me falha a memória agora, na antiga quadra do Gera, né, onde hoje é o Clube Atlético Monte Alegre, ali naquela quadra ali, né, do antigo Gera. E então essa equipe era dirigida aí pelo senhor Rubens Quintiliano, que é o pai do Antenor, hoje pai do Rui, e o Antenor vai conversar com a gente daqui a pouquinho, já está aí preparado para entrar. E então surgiu a ideia da gente resgatar aí a história do nosso futebol, do nosso esporte em geral, não apenas o futebol, mas o esporte em geral. Você que está me ouvindo agora, você que está acompanhando a gente, que quiser participar, pode deixar aí os seus recados aí, a gente já vê aqui, além do José Hamilton aqui participando, nós temos aqui também a Amanda aqui marcando o Josival Monteiro, a Renata, a nossa repórter aqui, a Renata Machado, também já está participando, e deve ter mais gente ainda aqui que não apareceu aqui ainda, participando também aqui da nossa live. Então você, não só você aqui de Telêmaco Borba, mas você que reside fora, que acompanha aí a nossa programação do TB Esportes, você que participa, tiver alguma fotografia, tiver alguma informação, gente, participa pra gente aí, porque é muito importante para nós aí a gente resgatar a história do esporte de Telêmaco Borba. É lamentável, né, que os nossos munícipes, os nossos dirigentes não se preocupem na preservação da memória, né? Lamentavelmente aí a própria estrutura do município algumas vezes, né, é deixada de lado. Esses dias eu vi um fato muito triste, que eu fiquei muito triste, né? E a prova do descaso, e eu falo mesmo, a prova do descaso é que no ginásio de esportes, nós tínhamos um quadro. Eu sou contra, me desculpe, eu sou contra, mas sou contra o nome do ginásio de esportes deputado federal Heitor de Alencar Furtado, porque é uma pessoa que não tinha nada a ver com o nosso município. Mas quis o prefeito da época, ele era do PMDB, do antigo PMDB, foi através da indicação de um deputado aí do partido que ajudou com a verba aí, né, que foi construído o ginásio de esportes Furtadão. Esse deputado, se não me engano, se não me falha a memória, parece que era filho de um dos deputados que também ajudaram aí, e prestaram essa homenagem para ele aqui em Telêmaco Borba, né? Ele faleceu aí bem naquele período, naquela época, né, o Heitor de Alencar. Então deram o nome em homenagem, mas eu acho que Telêmaco Borba não era a terra dele, não era reduto dele eleitoral, né? E nós tínhamos tantos desportistas, tantas pessoas aqui, tantos pioneiros aqui de Telêmaco Borba, que poderiam e deveriam receber esta homenagem aí de ter o nome do ginásio de esportes Heitor de Alencar Furtado. Mas nós temos que preservar,
né? Já que foi dado esse nome, gente, então vamos deixar. Eu sou contra, sou completamente contra estas mudanças de nomes, né? A Praça Castelo Branco, para que mudar para Horácio Clabin se nós já tínhamos a Avenida Horácio Clabin? Né? Se nós já tínhamos outras denominações com o nome de Horácio Clabin. Né? Então, eu acho completamente, não só a Praça Castelo Branco, né? Como outras praças aqui do nosso município, outras avenidas, outras ruas, outros locais de eventos tiveram aí os seus nomes mudados, né, pelos legisladores daquelas épocas, mas eu sou contrário. Por quê? Porque perde a história. Nós temos aí Castro, nós temos Piraí do Sul, nós temos Tibagi, Carambeí, são cidades que dão um valor imenso para a sua história, para a sua cultura, para os seus monumentos, e Telêmaco Borba não. Telêmaco Borba não. Uma praça em nome da modernidade, de deixar mais moderno, perde em toda a arquitetura, perde em todo o trabalho, toda a beleza, todo o charme que aquele local tinha. Em nome de não, vamos melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e infelizmente algumas vezes, né, perde-se a história, deixa-se de ser um lugar gostoso, atraente por aquilo que ele tinha, né, por uma fonte, por um lago, por isso, por aquilo, né, simplesmente ali porque não, vai fazer isso e tal, né. Então é chato e a gente fica, eu fico, não tenho vergonha nenhuma de falar, não tenho medo nenhum de falar, né? Não estou aqui falando nomes, né? Porque todos, a maioria dos nossos prefeitos aí, em determinado momento, acabaram fazendo ou, né, destruindo um patrimônio público, né? Com essa de melhorar. Então é a opinião do Samuel Carneiro, um munícipe, nasci aqui, me criei aqui, e eu acho que eu tenho direito, e como todos nós temos direito, porque nós temos que pensar nos nossos filhos e na história desse município. Então, gente, é muito importante a preservação da nossa história. E, como eu estava falando lá do ginásio de esportes, fiquei muito triste, porque lá no ginásio colocaram lá um quadro com a fotografia, né, um quadro do deputado Heitor de Alencar Furtado, né, com a fisionomia, com a cara lá, né, com o rosto, como queiram, do deputado federal, então, Heitor de Alencar Furtado. E este quadro, que deveria ser restaurado, que deveria ser reformado e colocado no seu lugar novamente, infelizmente estava largado lá numa sala lá, né? E de repente alguém chega lá, vai fazer uma limpeza, vai fazer alguma coisa e vai acabar jogando isso aí. Então eu acho que não é por aí, nós temos que preservar a nossa história. A gente vê reinaugurações, de reabilitações, né? E a placa original lá de quando foi inaugurado, algumas vezes é jogado fora, gente, tá? Eu já vi, e tem lugares que você vai procurar lá onde foi a inauguração, não tem mais. Reinaugurado na gestão do prefeito tal, reinaugurado na gestão do prefeito, tem 500 reinaugurações. Agora você vai procurar lá a placa da inauguração, não tem mais, sumiu, desistiu. Então é lamentável, é um crime que se faz contra o patrimônio público isso aí. Tá ok, gente? Então, você que tem alguma foto antiga, que conhece os atletas, que conhece alguma coisa, participe, gente. Vamos ter mais ideias, vamos fazer aí, além desse grupo de WhatsApp aí, vamos tentar fazer aí uma página, um grupo no Facebook, e tornar isso aí uma realidade. Conseguir um espaço para que essas fotografias, para que esses troféus, para que medalhas, camisetas, enfim, tudo aquilo que tem que relaciona-se ao esporte no passado, seja preservado, seja guardado, para que mais tarde os nossos filhos saibam a história, né, e conheçam quem fez a história, que foram os atletas, né? Porque os dirigentes, nós não fazemos a história. Quem faz a história é quem está lá dentro da quadra, né? Bom, gente, quando são 19 horas e 21 minutos, eu já estou com o antenor aqui, já estou com o antenor ligado aqui, e nós vamos então aí conversar com ele que é o nosso convidado do dia de hoje para participar aqui do nosso TV Esportes, trazendo informações e contando então aí pra gente, um pouco da história da Confederação Brasileira, como é que foi que ele entrou neste pepino, vamos dizer assim, né?
nessa história aí de ser o presidente, né, da, da Confederação de Futebol de Salão do Brasil, né? Eu comecei a minha carreira, comecei a minha história, comecei a minha vida esportiva no futsal. Comecei no futsal, sou um apaixonado pelo futsal e confesso, como todos nós que éramos apaixonados pelo esporte da bola pesada, quando a FIFA nos impôs o futsal foi terrível, foi triste. Eu creio que todos aqueles que começaram no futebol de salão não aceitaram, todo mundo aceitou, mas ninguém gostou, né, da FIFA se intrometer num terreno que não era dela, tomar uma coisa que não era dela para si e deixado praticamente aí, né, o futebol de salão à margem, como se fosse aí uma coisa clandestina, uma coisa que não era legal, né? Foi uma intromissão muito grande da FIFA. O futsal, em virtude da FIFA, cresceu, foi tomando espaço, foi tomando ganho em todos os continentes, mas o futebolzinho de salão continuou aí, principalmente em países onde a FIFA não tinha tanta profundidade, mas aqui, para nós, aqui da nossa região, a gente já não via mais falar no tarde futebol de salão, né? Até que há alguns anos atrás aí apareceu o professor Anderson, apareceu aí o Marcos, que era o presidente da Confederação Brasileira de Futsal, de futebol de salão, e começaram, né? Começou lá em Siqueira Campos com uns jogos amistosos. Aqui em Telemaco Borba, o professor Anderson e o Marcos também tentaram fazer aí uma experiência. E olha que maravilha, rapaz, esta primeira experiência lotou o ginásio de esportes Furtadão, como há muito tempo o tarde futsal da FIFA não levava tanta gente, né? Então foi assim que começou, e de lá para cá foi só crescendo. O futebol de salão, levando aí uma imensa galera em todos os eventos que nós temos do futebol de salão, da atual agora Associação Mundial de Futebol de Salão, de futsal, a AMF, e aqui também da Confederação de Futsal do Brasil. Nós temos aí a presença muito grande de um público. Eu converso com o Antenor que mora ali, reside em Castro, não está morando mais em Castro, Antenor? Está morando aonde? Boa noite, é um prazer estar conversando com você. Boa noite, Samuel, tudo bem? Beleza. Você está morando aonde agora, meu querido? Não, estou residindo em Curitiba hoje. Está residindo em Curitiba. Eu vi ali no Face, mas olha, no Face não dá para acreditar muito, né? Porque o Face é muito mentiroso, né? Só caboclo dizendo que é casado, outros dizendo que tá um tico-tico no fubá, e residência também não dá para acreditar muito, né? Mas você aqui de casa... Mas eu estou residindo com toda a família, estou casado, estou com os meus 3 filhos aqui, olha, e estamos em Curitiba aí novamente. Que maravilha, Antenor. Antenor, como é que conta pra gente você... A tua família toda, né, é envolvida com futsal, teu pai, avós, irmãos, todo mundo, né, o Rui, o Rafael, que a gente entrevistou semana passada, todo mundo é envolvido aí no futebol de salão e no futsal também. O Rui era um cracaço, jogava barbaridade, o homem, né? Pelo menos foi o único que fora o Rafael, né, que eu consegui acompanhar, né, nessa história toda. Mas o Rui jogava barbaridade, o Rafael herdou dele, o Rogério também dava lá seus pitacos, né? Depois começou a jogar futebol e tal, tudo. Mas como é que foi o teu envolvimento? Como é que você entrou nessa insana e louca aventura aí, juntamente com o Edilson, juntamente com o professor Anderson, nessa história aí do futebol de salão clássico? Então, como você havia falado aí, eu fui atleta do futebol de salão também, da bola pesada. Exatamente, e ganhava de nós aí em Castro, né? Joguei muito tempo em Castro, daí joguei em Ponta Grossa na época da Socovel, na época do Dante Alighieri. Lembro muito de você indo para os jogos com Aquários em Ponta Grossa, enfim, vários encontros que nós tivemos aí desde aquela época. Meu primeiro jogos por Ponta Grossa foi em 84, Jogos Abertos, e foi quando eu acabei saindo de Castro para ir jogar futsal. Você comentou há pouco aí
do Rubens Quintiliano. O Rubens Quintiliano é meu avô, eu sou sobrinho do Rui, né? E muito me encanto e gosto demais da cidade de Telêmaco Borba, onde eu passei toda a minha infância, minhas férias de julho eu passava em Telêmaco Borba. E aí na infância fiz muitos amigos, como Edilson, Paulinho da Serraria, o Biratã e o Birajara, os gêmeos, enfim. E eu treinava com Negrita na época dessas férias, quando eu ia para aí. E meu avô sempre incentivando. Hoje a vida que eu tenho é dentro do esporte. Eu fui seguir a carreira como fisioterapeuta, trabalhando em clubes de futebol, em futsal, tive na seleção brasileira de handebol feminino. E em 2015, a convite do Anderson, para eu ir conhecer um projeto em São Paulo. Eu era secretário de esporte do município de Castro na época. E ele me convidou para que nós fôssemos até São Paulo para um evento de lançamento da nova diretoria e uma nova etapa aí da Confederação de Futebol de Salão do Brasil. Estive lá com ele e nesse momento ele foi convidado a ser o técnico da seleção brasileira do adulto masculino. E me convidou para que eu fosse fisioterapeuta fizesse parte da comissão técnica dessa equipe. O primeiro desafio foi um jogo contra a Bolívia, no Pacaembu, e de lá comecei esse trabalho juntamente com ele, com o Edilson, enfim, toda a turma aí. Você citou o Marcos Diniz, acabamos fazendo uma amizade, e no primeiro compromisso aí, eu como fisioterapeuta, logo após isso já entrei para a gestão, a convite do Marcos, até pelo envolvimento que a gente teve, e fui diretor de seleções. A partir do momento que eu estava como diretor de seleções, comecei a participar de alguns eventos internacionais, onde o Marcos, com outros compromissos, não podia estar sempre junto com as equipes ou as delegações dessas viagens, e eu acabei conhecendo aí então os bastidores, enfim, os dirigentes mundiais, e vou dar para falar aí na gira do futsal, do futebol, do esporte, enfim, eu caí na graça desse povo. Então, acabei fazendo uma amizade fora do Brasil. E hoje mas de 2016 para cá, eu acabei sendo o embaixador do Brasil perante esses países, né? E daí houve uma força grande do presidente mundial e da Sul-Americana de estar indicando, né, e como nós temos aí o Fábio Elache, que era o sucessor do Marcos, hoje é o meu vice-presidente, e chegamos num consenso que seria por bem, né, da modalidade ou do Brasil que eu aceitasse esse desafio. Então, como diz você, é uma bucha realmente, né, estamos vivendo aí um momento também delicado, né, em todo o país, mas já te adianto também que eu tive o convite para ser o vice-presidente da Associação Sul-Americana de Futsal também, a AMF. Então muito me lisonjeia isso, e eu acho que é um momento para o Brasil realmente crescer. Você falando em crescimento, o professor Anderson Valério aqui lembrando, né, que o futebol de salão começou na Associação Cristã de Moços, né? Foi onde começou, né, a história do futebol de salão, né, no Brasil, o berço do futebol de salão do Brasil. O professor Anderson está acompanhando aí, nosso querido Márcio Luiz também está acompanhando a nossa live aqui. E
Hoje o futebol de salão ganhou novamente, né, o destaque em todo o cenário. A mídia voltou novamente, né, a dar valor, principalmente depois da conquista, né, das meninas lá na Espanha, né, do Mundial, que a seleção brasileira tornou-se campeã. Voltou novamente a ter destaque no cenário nacional, né, o futebol de salão. Então, Samuel, assim, eu quero mandar um abraço pro Anderson, né, e agradecer aí sempre o apoio dele, enfim, a parceria que nós temos aí, e é um prazer estar trabalhando junto aí com ele e com toda a comissão técnica que ele vem montando, sempre assertiva. Mas vale ressaltar, assim, quando você citou ali a questão da FIFA e o futsal AMF, enfim, para você ter uma ideia, nós conseguimos esse feito, mas o nosso material humano, né, nossos atletas são diferenciados. Nós temos aí atletas de alto nível e na mão desses treinadores fica muito fácil ou bom de trabalhar. Pra você ter uma ideia, a gente pega aí a Argentina, países sul-americanos, que são ainda a hegemonia que sempre estão fazendo as finais dos mundiais. Você pega aí um país como Colômbia, Paraguai, Argentina, o futsal AMF é muito mais praticado do que o da FIFA. Aqui no Brasil que realmente nós perdemos muito espaço. Para você ter uma ideia, na Argentina, o único lugar que se pratica a FIFA com maior números de participantes em Buenos Aires. O resto da Argentina, toda a Argentina pratica o futsal AMF. Então essa nossa... Hoje nós estamos aí fazendo um trabalho de formiguinha, né, de 2015 para cá, mas tudo que nós participamos hoje aí, e o Anderson teve em todas as categorias e os naipes aí, nós tivemos disputando medalha, né? Então os nossos atletas realmente são diferenciados. O que realmente nós precisamos é de um apoio, né? De que a gente consiga estar multiplicando os professores Anderson aí, os Marcos Diniz, os Edilson, enfim, e tá tomando esse nosso país que é tão imenso aí, porque assim, ó, quem vê, quem participa, gosta. Pra você ter uma ideia, nós temos aí atletas que muitas vezes não viu ou não tinham chance de estar vestindo a camisa amarela da FIFA, hoje veste a nossa camisa e fazem muito bem lá fora. Eu acredito que o Brasil hoje, com o número de atletas de nível que nós temos, aí dá para montar mais do que uma seleção e ainda fazer as finais lá fora, né? E ganhar ainda a seleção da FIFA, né? Essa que é a verdade, né? E ganhar a seleção da FIFA, com certeza. Nós temos aí grandes valores que, infelizmente, pela questão regionalista, né? Mais questão de regional, né? Porque fica concentrado aí nos grandes centros as convocações da FIFA e esquecem, né? Né, dos outros centros onde nós temos o futsal e temos o futebol de salão com grandes jogadores aí participando e que ficam fora aí dessas convocações. Mas, professor, me diga uma coisa, o que nós tivemos aí com essa crise aí do coronavírus, dessa pandemia aí, em todas as federações e confederações aí, né, tudo cancelado. E a gente estava acompanhando aí juntamente com o professor Anderson, que tinha uma série mesmo de projetos, né, que a confederação iria realizar esse ano, né, participações em competições a nível sul-americano, participações também a nível de competições nacionais. E agora, como é que está aí o planejamento, o que pode ser realizado ainda, o que já foi cancelado nesse ano de 2020 aí, em termos de futebol de salão clássico? Então, é momento realmente de planejamento agora, né? Nós tínhamos aí um evento internacional que era o Mundial da categoria Sub-15.
o qual o Anderson nós tínhamos determinado que ele seria o nosso, ainda é, né? Foi denominado nosso diretor de seleções. E nós estamos aí com alguns eventos, já um iria acontecer em Telêmaco Borba no dia, se não me engano, 9 de abril ou 8 de abril, juntamente com outro evento em Curitiba, onde nós faríamos aí torneios para poder estar observando esses atletas para se montar uma seleção onde nós íamos participar do Mundial de Seleções no Paraguai. Então esse evento já foi cancelado, que era em julho, então todos os países foram afetados, né? Mas nós temos um ainda que não foi, nós ainda estamos conversando com os dirigentes, que esse ano nós temos aí também a categoria masculina, na categoria sub-17, desculpa, sub-17, vai ser no Uruguai, né, tá programado aí para o mês de novembro, ainda não foi cancelado, e a ideia realmente é a gente conseguir montar uma equipe para poder estar participando disso. Muito nos deixa triste porque Telêmaco Borba ia ser contemplado aí a associação, a DTB, não sei se você com certeza devia estar sabendo disso, mas houve um convite aí para participar da Champions League, que ia ser na França, né? E eram duas equipes do Brasil, feminino era de clubes, né? Então feminino representado aí pela equipe de Telêmaco Borba e no masculino pela equipe do Colorado de Jundiaí de São Paulo. Então muito nos entristece também de não estar participando nesse momento, mas acreditamos que num futuro aí bem próximo, acabando toda essa pandemia, as coisas ficarem no devido lugar, vai acontecer novamente. Nós tivemos reestruturação na confederação, da mesma forma que existem associações ou as federações internacionais. Nós mantivemos aí o nosso brasão, mas hoje é Federação de Futebol de Salão do Brasil. Nós vamos trabalhar um pouco de uma forma diferente. A nossa ideia hoje não é criar federações, porque isso onera muito, e como nós falamos, a FIFA tomou conta realmente disso, e as federações a gente vê que hoje as ligas estão tomando conta aí, né, tanto em São Paulo quanto no Paraná, Rio Grande do Sul. Então a nossa ideia é ter parceiros nos estados. Então nós vamos ter parceiros com parceria com esses clubes ou com aqueles que vão participar ou estar trabalhando com o futsal AMF. Então nossa ideia no primeiro momento é resgatar a modalidade e trazer pessoas junto a nós. Então não é cobrar, ou não é... Então é justamente incentivar, porque como nós já falamos aí, a matéria, né, o atleta nós temos, e esses atletas fazem bonito. Então, com a ajuda aí de alguns árbitros, já criamos aí a associação também de uma comissão de arbitragem, vão estar dando curso aí e capacitação para a MF, né, para poder estar desenvolvendo isso nos estados. Já a ideia do professor Anderson aí também de pegar alguns técnicos que já trabalham com a modalidade e levar isso para os outros estados, né? Vale ressaltar que tanto é que nós estamos com poucos praticantes, mas na frente de muitos países aí, tanto com resultado como o nosso técnico aí, o Anderson, e o nosso preparador físico também de Telêmaco Borba, e o Rafael, são dois profissionais aí capacitados que foram dar curso fora do país aí, no berço do futsal AMF hoje, que é o Paraguai, levaram os nossos profissionais para lá para poder estar capacitando ou passando um pouco daquela experiência que nós temos aqui. Então o que falta realmente é nós, e isso nós estamos fazendo esse planejamento para que a modalidade volte a ser o que era há anos atrás aí aqui no Brasil, e trazendo alegria, como você bem disse,
de casa cheia, o Furtadão, há quantos anos não se via tanta gente como foi nesse evento que nós ainda fomos levando aí da Associação Mundial de Futsal. Em quantos estados nós temos aí competições sendo realizadas aí pela federação, Antenor? Hoje nós temos representantes aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E Paraná, né? Que são os estados da federação que já têm competições e tal. Isso, esses são os estados que hoje praticam a MF e a concentração das seleções hoje aqui no Paraná. E existe uma competição a nível nacional que a competição que a federação vai desenvolver ou pretende desenvolver ou não? Então, nós tivemos no final do ano passado, aí, já faz 3 anos que nós fazemos a Taça Brasil, né, no adulto. Agora, para esse ano, nós estávamos com a ideia de estar fazendo isso também no naipe feminino. E no fazer, porque a gente não tinha ainda, não tinha no feminino. Não, foram feitos alguns torneios, como você falou há pouco aí, de Araputi, né, de Siqueira Campos, interior de São Paulo. Perdemos o sinal aqui do... Alô? Oi, me escutando? Perdemos o teu sinal aí por um pouquinho aí. Quando você começou Mas a ideia... Quando você começou a falar ali das seleções, dos torneios. Então, justamente junto com o masculino, nós estamos em discussão da questão de calendário, porque a data que vinha sendo feito é uma data onde estão sendo realizado a gente querer competir agora nesse primeiro momento, que nós não temos competição só da IMF. Então, nossos atletas participam dos campeonatos estaduais também FIFA. Então, esses torneios eram realizados justamente na época das finais dos estaduais. Então, nós estamos estudando uma data aí para que esses campeonatos e torneios a gente consiga estar levando em época. Perdemos o sinal novamente. Oi. Pois não, pode falar. Só misturando um pouco aí, mas essa semana a Itália, apesar de todo esse problema que eles tiveram lá também, né, com esse número de horrível aí, né, de perda, de mortes, mas a Itália já se posicionou que em 2023 o Mundial, esse que nós tivemos na Argentina lá no passado, já anunciaram que a próxima sede é na Itália. Olha, que maravilha. Então, seria agora no qual ano que seria esse Mundial? O próximo Mundial do adulto é 2023. 2023, que seria realizado... de 4 em 4 anos. Lá seria realizado na Itália. E voltando, é importante esse pensamento, essa filosofia da federação, de que existe o espaço para todos, né? Então não existe essa de rivalidade, de competição, o atleta porque até pouco tempo atrás existia aí, até nas próprias federações mesmo, né? E agora já tiveram que pular para trás, né? Porque o troço está diferente, né? Então aquelas equipes que participavam de competições da federação não podiam participar de competições da liga, jogadores eram proibidos, então quer dizer, tem que haver um espaço para todos, né? O futebol de salão é encarado e deve ser encarado como uma outra modalidade esportiva, como é o vôlei, como é o basquete, como é o próprio futebol, que convive muito bem com o futsal, e por que não o futebol 7, o futebol 5, né, e tantas outras denominações. Então, por que não também, né, o futebol de salão clássico, o futebol de salão antigo, da bola pesada, também tem o seu espaço, né, e conviver tranquilamente com os demais futebols aí, né, que nós temos.
Então, você foi feliz quando você disse que federado numa modalidade de esgrima, nada impede dele estar participando de. Então, o nosso caso vem dessa forma também. Hoje nós já temos, para você ter uma ideia, nós fizemos alguns amistosos aí, promovidos pelo professor Anderson, do feminino, até para resgatar um pouco a modalidade, ou mostrar, e fizemos alguns jogos pelo estado do Paraná, e um deles foi aqui em Curitiba, fizemos um no Tarumã, e lá tivemos a presença do presidente da Federação Paranaense de Futsal, FIFA, né, nos dando apoio aí, e pra você ter uma ideia, a arbitragem também composta por árbitros aí da Federação Paranaense, né. Olha que maravilha, que bom. Então a gente tem esse bom relacionamento, a ideia é essa, não é ganhar espaço, mas juntamente não tirando o brilho ou a questão do que já existe. Antenor, nós agradecemos aí a tua presença e a tua participação hoje. Agora, daqui a pouquinho, eu já mudo de página, agora que eu vou para o Cidade em Pauta, lá na página do Rede Nossa de Comunicação. Mas eu deixo aí a palavra aberta aí para você falar mais alguma coisa, convocar o público e falar mais alguma coisa aí da entidade que você dirige. Então eu agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar conversando com você, Samuel, uma pessoa aí de um carisma enorme. Obrigado. Eu te acompanho sempre que posso e assim fico muito lisonjado em estar nesse cargo hoje e juntamente com pessoas do bem, né, no caso aí de alguns de Telêmaco Borba, no caso do Edilson, no caso do pessoas do bem aqui de Telêmaco Borba? E assim, eu sou suspeito a falar justamente por causa da minha família, do meu avô aí, né? Então eu agradeço até por você também estar participando desse novo desafio aí, que é resgatar a memória do esporte de Telêmaco Borba, onde meu avô fez parte disso. E agora, no mês de junho, dia 6 de junho, ele estaria completando 100 anos. Nossa. Então, tudo que eu sei, que eu gosto do esporte e que eu aprendi a gostar, foi através dele, vendo, como você falou, o tio Rui jogando, sempre do lado do meu avô aí, incentivado também pelo meu pai, pela minha mãe, enfim. Mas, num outro momento, podemos estar falando disso também. Mas parabéns a você, parabéns a Telêmaco Borba, e no que precisar, nós estamos juntos aí também para poder estar ajudando nesse resgate aí, e história é tudo, né? Tá ok, muito obrigado pela tua participação, pode contar conosco, nós que adoramos, faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Hoje, se eu sou o Samuel Carneiro aqui, eu devo muito ao futebol de salão, né? As pessoas, as entidades que abriram espaço para mim, as famílias que estavam envolvidas aí, no caso, a família Pukanski, que me deu uma oportunidade enorme dirigindo aí as categorias de base do Aquários, que me tornou, né, uma pessoa conhecida aí em todo o Paraná, e a gente só tem a agradecer. Então, muito parabéns para você, sucesso, que Deus abençoe você nessa jornada tua, nessa empreitada tua, e pode contar com a gente aqui para aquilo que for necessário, e será sempre bem-vindo. Quando você quiser participar, é só mandar aí um toquinho aí. Samuel, tem uma novidade que nós teremos prazer em estar divulgando aí o teu trabalho e o trabalho do futebol de salão aqui no Brasil. Então tá, só de primeira mão, então, isso já estivemos conversando. Opa. Mas hoje a sede da confederação é em Aparecida, São Paulo, mas até por eu ser paranaense, estar por aqui, e Telêmaco, que tem feito pela modalidade, a subsede ou a casa da seleção brasileira, já tivemos conversando aí com o pessoal de Telêmaco, né, através do Anderson e do Edilson, e Telêmaco Borba vai ser a subsede da confederação no Paraná, Telêmaco Borba. Então é onde vai ser as fases de treinamentos, enfim, todo o nosso trabalho, e assim que nós tivermos a primeira oportunidade
depois que passar essa crise aí, o primeiro evento vai ser aí com vocês também. Olha só, muito obrigado, abraço e olha só, notícia em primeira aí. Abraço, Antenor, fica com Deus, tá? Olha só, Grande abraço. gente, que notícia maravilhosa que nós recebemos, então, aí agora a informação do Antenor, aí, presidente da Confederação de Futebol de Salão do Brasil. Telêmaco Borba, então, subsede da Confederação e muita coisa boa. É mais um espaço que nós vamos ter aqui para nossas crianças, para os nossos meninos, para os nossos jovens praticarem aí, oportunidade de também se revelarem aí, de ter seu espaço ao sol. São 19 horas e 52 minutos, 19 horas e 52 minutos, nós estamos encerrando o TB Esportes, mas lá na página do Rede Nossa de Comunicação, agora às 20 horas e 5 minutos, eu e mais o Adam Gabriel, vamos estar aí comandando o Cidade em Pauta. Amanhã, gente, a gente volta aí novamente com mais informações, trazendo informações do esporte. Um abraço, fiquem todos com Deus, fiquem todos aí de boa, vamos se cuidar, né? Vamos passar muito álcool gel aí, tomar todos os cuidados necessários, né, para que a gente possa passar aí por esta fase tranquilo e a nossa vida voltar ao normal. Um beijo carinhoso para vocês, até daqui a pouquinho lá na página do Rede Nossa de Comunicação. Fiquem com Deus e vamos embora!